Paz do Senhor, queridos amados amigos e irmãos. Estamos na nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Estamos tratando dessa lição aqui maravilhosa, o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. É o assunto central da nossa lição durante esses 3 meses, falando aqui desse corpo de Cristo. E a lição que vamos estudar domingo será essa natureza da igreja. 21 de janeiro de 2024, estamos aí, próximo domingo. Você que é professor da Escola Dominical, você que é aluno, gosta de aprender mais da Escola Dominical, vem conosco. Nós aprendemos e estaremos comentando aqui o texto áureo, a verdade prática, e alguns assuntos da leitura diária. Diz assim, a igreja centrada na palavra viva de Deus, a igreja na esfera do Espírito Santo e a igreja como expressão visível e local. Esse é o assunto que nós vamos tratar. Primeiro vamos falar do texto áureo, que diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. 1 Coríntios 12, versículo 12, nós somos parte desse corpo maravilhoso, Cristo é a cabeça. A verdade prática diz assim, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Fazendo parte dela, como é maravilhoso, antes não éramos dignos, hoje somos, pela graça e pela misericórdia do Senhor. A igreja é centrada na palavra viva de Deus. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós, veio a este mundo para nos dar o direito ao qual nós não tínhamos, e alcançarmos essa benevolência do Senhor, de fazermos parte deste corpo maravilhoso, que é o corpo de Cristo, ou a igreja de Cristo, sendo aqui centralizada na palavra, essa palavra maravilhosa. Cristo é a palavra viva, então ela não precisa ser atualizada, ela já é atualizada, ela já vivencia a nossa vida todos os dias e ela molda o nosso viver. Por isso fazemos parte dela, de gratidão, porque o Filho de Deus veio a este mundo e se transformou e fez carne como nós, humano, para que nós tivéssemos esses direitos. Aí também vamos falar a igreja na esfera do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como é maravilhoso ser chamado de filho de Deus. Agora você cristão, que faz parte do corpo de Cristo, você foi como adotado ao Senhor, e assim fomos chamados de filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus pela fé, pela promessa que Deus nos deu, e nos alcançou pelo verbo de Deus, qual nós lemos aqui, através da palavra e através da fé, agora na dispensação do Espírito Santo, como a palavra do Senhor nos traz aqui. E o terceiro comentário nos fala a igreja como em expressão visível e local. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de números 3, do 1 ao 3, que vai dizer assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão aos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado dos santos, com todos que todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Paulo se identificando com os gentios, com os servos do Senhor que agora passaram a ser cristão, com ali a igreja em Corinto, que agora era uma grande igreja servindo ao Senhor na dispensação do Espírito Santo. Então, queridos, como é maravilhoso ser participante. E agora Paulo vai saudar a todos eles que creram e acreditaram no Senhor Jesus e vem nos trazer para os dias de hoje. Hoje também temos alcançado essa benevolência pela graça do Senhor nosso Deus. Vou trazer aqui também um pouquinho do nosso comentário no nosso ensinador cristão, né? Bom professor, sempre digo, ensinador cristão, tem vários artigos e é muito bom para você complementar a sua aula, dar uma melhor aula na escola dominical. Porque o bom professor ele tem que estar estudando e trazendo esses artigos para que você esteja enriquecido a sua aula na escola bíblica dominical. E aí o primeiro texto aqui do nosso artigo vai dizer, a aula desta semana tem como propósito apresentar a natureza da igreja. Nesse sentido, a intenção é mostrar sua essência de missão, propósito e razão de existir. A igreja existe por causa de Cristo
e nós como cristãos que servimos ao Senhor. Nesta lição veremos que a natureza da igreja está fundamentada nas dimensões confessional, local, universal, comunitária. A dimensão confessional se deve ao fato de a igreja estar fundamentada nas Sagradas Escrituras. Logo, o manual, regra de fé, prática da igreja, palavra de Deus. Todos quantos somos membros do corpo de Cristo, seguem ensinamentos bíblicos e adotam como código de ética. 1 Coríntios 12:12. Esse compromisso conduna com a ação do Espírito Santo que capacita o crente a ser fervoroso, atuante na seara do Senhor. Então nós somos comissionados a participar dessa seara maravilhosa, né? Que hoje um pouquinho está quente, mas é que eu quero trazer para você a nossa lição maravilhosa. Essa lição que nos traz essa importância dessa natureza da igreja, o qual existe, o Senhor colocou desde lá, no princípio, quando ele passeou aqui nessa terra por 3 anos, ele deixou os apóstolos para comandar, colocou Pedro para comandar a igreja ali, mas ele era a igreja, ele ali dizia, o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, e vamos vendo isso no decorrer de todo o vasto séculos e história. São mais de 2000 anos que viemos falando do corpo de Cristo, que viemos falando da igreja. Então a natureza dessa igreja, ela veio lá desde os primórdios, desde o início. Se formos ver, desde o início lá de Gênesis, quando Deus separou o povo, separou Abraão com a sua família para multiplicar pelo mundo. E assim mais de 2000 anos depois aqui agora da era cristã, a era de Cristo, estamos falando dessa igreja que tem crescido com toda a perseguição, com tudo que vem acontecendo, a igreja não para de crescer. Então o importante é nós acreditarmos e cremos no Senhor Jesus, que Ele tem algo melhor para nós, e a nossa esperança é nele, o Senhor Jesus. Quando você verdadeiramente está firmado na palavra, na rocha inabalável, como Ele mesmo escreveu, que o reino de Deus é semelhante ao homem que edificou essa sua casa na rocha. Quem é a rocha, irmão? Cristo Jesus. Então fazemos parte da igreja de Cristo, firmado na rocha. Então, querido, creia e acredita, fortalece a tua fé e firme a sua fé como um cristão em Cristo Jesus. Não importando a denominação, que você creia verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo te libertou, transformou, moldou a sua vida, que antes não tínhamos direito, hoje alcançamos a benevolência, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que é a graça do Senhor. Vou ficando aqui com a minha leitura diária, né? A lição número 3, a natureza da igreja. E acredite aí no Senhor, cada dia mais, que você faz parte deste corpo de Cristo. E vamos que vamos aí durante essa semana, lembrando a você que nos acompanha aqui nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, sexta-feira sempre trazemos a nossa dinâmica, né? Para que você possa dar uma melhor aula e sempre acompanhando a nossa leitura diária aqui da Escola Bíblica Dominical. Que Deus vai abençoe você, ficando aqui com a minha leitura diária, a lição de número 3, a natureza da igreja. Deus abençoe você, até a próxima.